Quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias no livro de Hebreus. No capítulo de número 5. Nós vamos estar falando hoje, irmãos, sobre essa estranha verdade que a Bíblia nos ensina, não é? A bênção do sofrimento. Hebreus capítulo 5, versículo 8, nos traz esta expressão sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Irmãos, eu vou compartilhar com vocês um raciocínio meu. Todas as vezes que eu leio alguma coisa que Jesus é que está fazendo, vem uma tentação interna, assim, falar assim, mas Jesus, Jesus era Jesus, né? Mas logo depois eu me lembro que a Bíblia deixa bem claro, irmãos, que Jesus foi 100% homem também. Para ele ser quem ele é, ele precisou experimentar de maneira real mesmo todas as dores, todos os nossos sofrimentos. E ele foi além, não é? Tudo bem, quando você talvez seja tentado a fazer isso que faço, mas Jesus é Jesus, eu quero chamar a atenção sobre esta questão do sofrimento para os irmãos hoje, na vida de um indivíduo que nos vai fazer pensar. E eu quero chamar você para essa responsabilidade aqui, sobre por que será que eu estou passando por sofrimentos. E hoje eu quero chamar a atenção, quando nós somos os provocadores dos nossos sofrimentos. Para isso eu quero trazer uma parábola muito conhecida, para a gente olhar para esta parábola, que é a parábola do filho pródigo. Os irmãos podem abrir as suas Bíblias em Lucas capítulo 15, por favor, e comigo olhar para esta parábola e vermos aqui, irmãos, chamarmos para nós a responsabilidade de chamarmos a responsabilidade para a gente falar assim, olha, eu preciso enfrentar os meus sofrimentos dentro de uma proposta em que o que estou sofrendo agora possa trazer o que a Bíblia diz a esse respeito. Quando a Bíblia nos desafia a acreditar que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, em Romanos 8, 28, amém? Olhe para Lucas capítulo 15, essa parábola conhecidíssima. Quero pincelar aqui alguns versículos, para que nós olharmos para esse texto e vermos a origem de alguns sofrimentos. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 11, no versículo 11 Jesus começa a contar a parábola. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade com eles. Não muito depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Irmãos, olhe para mim. A origem de algumas dores, ela começa em um lugar onde nós geralmente sofremos muito, que é no seio da nossa família. Alguns sofrimentos, e por que não dizer a maioria dos nossos sofrimentos, está ligado com esse lugar sagrado, onde nós deveríamos estar todos preparados para enfrentarmos os momentos difíceis da nossa casa, com o princípio de fazer dos sofrimentos familiares uma bênção, algo que vem glorificar a Deus.
É claro que essa família tinha problema. Quando Jesus começa a contar essa parábola, ele fala de um homem que tinha 2 filhos, e o seu filho mais novo desejava que ele tivesse morto. Como assim, pastor? Já ensinei isso para a igreja, não é? Que o que esse menino está deixando claro para o teu pai aqui: pai, já que o senhor não morre logo, me dá a minha parte aí que eu quero gastar. Irmãos, e como dentro da nossa casa nós somos muitas vezes desafiados a ouvir coisas, somos desafiados a não falar coisas, somos desafiados a tomar muito cuidado, que eu acredito que depois do nosso coração, o lugar mais sensível aonde a gente convive é em casa. Meu Deus do céu, como que uma palavra, e a gente não consegue evitar, né? Como uma palavra infeliz de um pai pode marcar um filho para o resto da vida. Um dia de infelicidade pode marcar a vida de uma criança para o resto da vida. Como a palavra de um filho pode marcar o relacionamento dos pais para o resto da vida. Então eu quero muito que você entenda de que a crise que foi causada ali naquela casa, para depois tudo isso se transformar em uma bênção, nos faz pensar assim: qual está sendo o meu papel dentro da minha casa? Eu sou um causador de sofrimento, ou estou estimulando as pessoas da minha casa a enfrentar de maneira abençoadora os desafios do sofrimento? Este pai aqui fez uma coisa que ele fez, o que ele aguentava fazer. A Bíblia diz que ele atendeu ao pedido dos seus filhos, do seu filho. A Bíblia então diz quais foram as consequências disto. Há um conselho de que nós não venhamos fazer isso, né? Dar tudo aquilo que os filhos pedem. Mas como essa parábola é uma comparação de qual foi o pai que deu tudo para o filho que ele pediu, então isso está se tratando de nós. Você sabe que foi isso que Deus fez? Entre pais humanos, isso não é saudável. Darmos tudo o que os nossos filhos querem, isso não é saudável. Mas quando se trata do Pai de Deus o Todo-Poderoso, Ele decidiu fazer isso. Não nos dar tudo o que pedimos, mas nos dar tudo o que precisamos, mas de uma certa forma, nos deu a coisa mais preciosa que qualquer indivíduo tem, que é a vida. Não existe mais nada precioso que você tem, meu irmão, minha irmã, do que a sua vida. Não é aconselhável fazer o que esse pai natural fez, mas saiba que foi isso que Deus fez para conosco. O pai natural não pode fazer isso, não deve fazer isso. Existem muitos problemas quando se faz isso, mas aqui esse pai fez. E aí começa então a olharmos para a vida daquele jovem e o que começou a causar sofrimento dentro dele. Primeiro, ele com certeza internamente tinha alguns problemas para resolver com o seu pai, mas não o fez. Pegou a parte que lhe cabia e foi desperdiçar. Gente, olha aqui, desperdício causa sofrimento. Desperdício causa sofrimento. Combine com os seus, combine com quem mais convive com você, para que junto vocês possam descobrir o que é que está desperdiçando na nossa vida. Aquele jovem foi tomado por sofrimento, porque a Bíblia diz no versículo 13 que poucos dias depois que ele ajuntou tudo, partiu a um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Eu quero que isso fique cravado. Irmãos, é muito bom ler a Bíblia, ou ouvir mensagens bíblicas e apenas admirá-la. Mas eu quero que o Espírito Santo incomode essa igreja sobre o desperdício. Incomode isso. Senhor, o que eu estou desperdiçando? Fale com Deus sobre isso. Quais foram as consequências? Irmãos, é interessante, né? Que essa questão de sofrimento, essa questão de enfrentarmos momentos difíceis,
A Bíblia vai dizer que é algo comum, porque Jesus avisou-nos que no mundo nós teríamos aflições. No caso desse jovem, no caso desse filho, ele então passa por uma realidade chamada globalização do sofrimento. Olha só o que aconteceu com ele. Olhe comigo para o capítulo 14, versículo 14. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Interessante, né? Sofrimento não é uma coisa que alcança um indivíduo só. Muitos estão sofrendo. E foi o que aconteceu com aquele jovem. Mas como a Bíblia particulariza a história dele, a coisa vai complicando na vida daquele jovem assim, ó. O que aconteceu com todos levou um indivíduo ao fundo do poço, que foi esse jovem. Ele estava numa situação de fundo do poço, porque a Bíblia está contando essa parábola, falando de uma realidade dentro da cultura judaica, e a Bíblia vai dizer então, que quando ele estava enfrentando aquela situação de fome geral ali, ele foi, olha o que a Bíblia diz no versículo de número 15, então foi encontrar-se um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Irmãos, para um judeu apacentar porco era o fim de toda e qualquer a situação mais degradante que tinha. Eu não sei se você já teve a experiência de, na tua avaliação, falar assim, não, isso aqui é o fim do poço, eu não posso mais ir mais para baixo. Mas para um judeu aquilo era exatamente, a ponto, ele estava tão numa pior, que a Bíblia diz que ele desejava comer a comida que ele servia para os porcos. É a pior coisa, apacentar um bicho para ele, um bicho amaldiçoado, um bicho maldito, era o fim da picada. O versículo de número 16 diz assim, ó, desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas não, ninguém lhe dava nada. Qual é a bênção do fim do poço, queridos? Só tem um lugar para olhar quando nós estamos no fim do poço. Me lembro muito quando o pastor Pedro Burali ministrou isso para nós em um momento. Para cima, é o único lugar. É o único lugar que temos para orar. Olha aqui para mim, nesse indivíduo, o sofrimento, a dor, a angústia, causou um efeito positivo. Ele decidiu começar do seu jeito a acertar. Mas irmãos, tem gente que não é assim. Tem gente que no sofrimento ele fica amargurado. Tem gente que no sofrimento ele se revolta contra Deus e os seus. Tem gente que no sofrimento entra numa ciranda maldita, de murmuração, de reclamação, de procurar o culpado, e acaba perdendo o que a Bíblia vai chamar da bênção do sofrimento. Existem umas expressões em Apocalipse, eu até gostaria que vocês olhassem, eu estava pregando sobre Apocalipse, hoje recebi um pedido aqui para continuar pregando, vou pedir para Deus me dar mensagem sobre isso. Irmãos, olha o que está escrito em Apocalipse capítulo 9, versículo de número 5, como o sofrimento aqui não causou o mesmo efeito que vai causar nesse jovem. Em alguns não causa o efeito de buscar a solução. A Bíblia diz assim, ó, Apocalipse 9:5, não lhes foi dado o poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. E a agonia que eles sofreram era como a dor da picada de escorpião. Naqueles dias os homens procuraram a morte. Olha aqui, ó. Quando o sofrimento não causa o efeito que deve causar. Quando o sofrimento leva o indivíduo a tentar matar o sofrimento e acaba se matando. Segundo uma expressão que fala sobre o suicídio, é que o indivíduo não está querendo se matar, ele está querendo matar a dor, ele está querendo matar o que ele está sofrendo. Mas olha aqui, ó,
Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Agora, continue olhando comigo no versículo de número 19 desse mesmo capítulo. A Bíblia diz assim, ó: o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras e tinham cabeças como as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu. Olha quando o sofrimento não causa o efeito da bênção na vida das pessoas. Nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram. Queridos, o sofrimento pode ser e tem que chegar ao final de transformar aquilo em bênção. Mas tome muito cuidado, quando por pior que seja a sua situação, está surgindo no seu coração uma disposição de se revoltar contra aquele que pode mudar a sua sorte a qualquer momento, que é Deus. Isso é muito, muito, muito grave e muito, muito, muito comum. Sofrimento não leva o indivíduo ao pé da cruz, não leva o indivíduo a Jesus, não leva o indivíduo a procurar uma solução juntos com aqueles que podem ajudar, mas sim um desejo muito grande de se afastar do Senhor. Foi o que aconteceu com essa galera. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexuais e nem dos seus roubos. Então veja só, nem sempre o sofrimento tem este efeito. Agora voltemos para o nosso personagem, para a gente ir em direção daquilo que a gente vai entender na proposta, de que aquilo que você está passando, isso vai redundar em uma bênção para você. Lá vai o nosso personagem, voltemos lá para Lucas capítulo 15, a Bíblia diz assim, que esse jovem vai tentar sair da situação de sofrimento, ele vai tentar fazer do jeito dele, aí ele vai tentar consertar, mas na sua primeira tentativa de consertar, irmãos, eu já vejo um erro, que eu quero que você evite esse erro. Que erro é esse? Olhe comigo por favor para o versículo de número 20, levantou-se pois, depois que ele estava naquela situação lá, no fundo do poço, ele olha para cima, a Bíblia diz, levantou-se pois e foi para o seu pai, foi em direção da solução. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Não, irmãos, eu quero ler um pouco antes. Não é aqui que eu quero ler não, espera aí que eu pulei. Eu quero ler o versículo de número 17. Não o versículo de número 21, olhe comigo para o versículo de número 17, ele diz assim, a Bíblia diz assim, ó, caindo em si, versículo 17, caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Aqui está o erro, o autocastigo. Queridos, aquele jovem tinha consciência que ele estava naquele sofrimento, porque ele tinha causado aquele sofrimento. A consciência que quero trazer ao seu coração hoje, é quando o Espírito vai deixar bem claro, que aquilo que você está sofrendo, é resultado de erros seus, mas não caia na tentação de se autocastigar. Eu mereço. Você começar a fazer coisas de se flagelar-se, fazer coisas ruins contra você, porque você merece. Esse jovem, ele tinha essa disposição do autocastigo, e isso é um erro. Isso é um erro. Se você está arrependido, se você tem consciência do seu erro, deixa com Deus a porção que você aguenta. Não coloque também nas mãos de alguém para te castigar. Deixe com o Senhor. As pessoas já estão te castigando. As pessoas já estão te criticando.
As pessoas já estão te alfinetando, e você sabe do que eu estou falando. Não vai você passar para o lado de quem não sabe como tratar essa situação. O sofrimento traz, irmãos, bênção, quando nós vamos tratar diretamente com quem sabe tratar. É impressionante. Deus, ele usa pessoas, mas você sente paz quando a pessoa está sendo usada por Deus. Você sente, fala assim, Deus está usando essa pessoa para eu vencer o meu sofrimento. Continue olhando para o versículo de número 17, já li o versículo de número 17. Olhe comigo, irmãos, que ele continua então. Depois dele cair em si, aí é o versículo de número 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Autocastigo. Ele tentando ser o juiz dele. Ele lhe dando a mesma pena. Deixa ir isso com Deus. A Bíblia é agora o versículo 20, por favor. Olhem comigo para o versículo de número 20. Vocês vão ver como a bênção então começa a se transformar a bênção começa a tomar aquela situação de sofrimento. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, o seu pai o viu, encheu de compaixão, e correu, lançou-se ao pescoço e o beijou. Ainda bem, irmãos, que ele fez quase tudo o que disse. Uma coisa é o que você decorou, né? Outra coisa é o que você faz na hora do vamos ver mesmo. Olha que eu achei tão interessante isso aqui, ó. Mas o que ele fez era o suficiente. Ele deixou aquela parte assim, trata-me como um dos... Quando ele viu tanta bondade do pai assim, quando ele viu o pai compreendendo ele, abraçando ele, ele tirou aquela parte, trata-me como um dos seus empregados. Versículo de número 21, ele disse-lhe o filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas ele já sabia que o pai não estava com essa disposição. Queridos, olhe para mim, por favor. Todos nós passamos por uma situação de sofrimento causada por decisões erradas que tomamos. Todos nós sofremos as consequências dos nossos erros. Mas de todos nós, Deus espera que nós o busquemos, para que Ele me capacite através do seu Santo Espírito, e com os instrumentos que Ele vai usar, para que eu entenda que é hora de me acertar com Ele. Amém? É muito lindo isso, porque aquele jovem chega cometendo esses erros, mas ele começa então a experimentar a especialidade de nosso Deus, e a especialidade da maioria dos pais, que é de dar mais uma chance. Tem uma música do Asaf Borba que fala assim, família é um lugar onde todos têm uma chance. Irmãos, em todos os ambientes onde há um ambiente familiar, as pessoas devem ter uma chance. Lá na sua casa, quem errou deve ter uma chance. Na igreja, a família de Deus deve ter uma chance. No trabalho, onde há um ambiente familiar, as pessoas que erraram devem ter uma chance. A especialidade do pai, a especialidade de pais capacitados pelo pai, é dar ao que o indivíduo que está em sofrimento, o que ele precisa, para ele ser capacitado a sair daquela situação. Aí nós encontramos essas realidades do filho pródigo, em que o pai em nenhum momento foi mexer com o passado dele, porque não dava mais para mudar o passado, né? Ele não vai mexer com o menino, ele tá falando assim, esse garoto precisa ir daqui para frente. É daqui para frente. A Bíblia então diz que ele deu para aquele jovem o que ele precisava. Olha o que versículo de número 22. Trazei-vos depressa a melhor roupa, vestilho, ponde um anel no seu dedo e alparcas no seu pé. Olha aqui para mim, irmãos, rapidinho, para você entender o significado disso. Roupa, dignidade. O pai está restaurando a dignidade. Quando você vai tratar com Deus, a primeira coisa que Deus vai te deixar, falar assim, ó, eu sou
um tratado por Deus, lavado, remido pelo sangue de Jesus. Não aceito nenhuma acusação, nem de Satanás, nem de ninguém, porque o meu sofrimento termina aqui agora, porque eu vou tratar com Deus, e Deus quer restaurar a sua dignidade. Não aceite acusação nem lembranças daquilo que você não vai poder resolver. É interessante que a primeira preocupação que esse pai aqui tem é vestir, dar-lhe uma roupa nova. Roupa é dignidade. O anel que foi colocado no seu dedo tem o símbolo de autoridade. Autoridade para você poder enfrentar as consequências dos seus sofrimentos, mas agora com a convicção de que em nome de Jesus e com Jesus, você não pode ser mais condenado. A Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu acho impressionante a terceira coisa que coloca que o pai dá para aquele menino: sandálias. Sandálias, irmãos, quantas vezes eu já ensinei isso aqui para a igreja. É um novo rumo, mas um rumo nobre. E depois, festa, muita festa, porque a alegria do Senhor, segundo Neemias 6,10, é a nossa força. Aí a Bíblia diz que mandou trazer um bezerro cevado, matar e comamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se com ele. Percebe? Em nome de Jesus, não deixe esses princípios bíblicos passar despercebido por você, porque eu sei, se você é um comedor de arroz com feijão como eu, nós estamos passando por algumas situações em que talvez só Deus sabe, só você e Deus sabe, isso tem te causado sofrimento, mas hoje, aqui e agora, você vai parar de resolver isso da maneira fora desses princípios. Primeiro, volte-se para Deus. Volte para Deus. Não tente você se castigar e não receba castigo de pessoas que não têm a medida de Deus para isso. Trate com Deus e deixa Deus te tratar. Um dos métodos de Deus, irmãos, é o constrangimento causado pelo tanto que Ele nos ama. Impressionante. Como dói muitas vezes mais ser compreendido por Deus, ser perdoado por Deus, do que se Ele me desse um castigo, uma disciplina, algo impressionante. Deus envolve esse menino com o que ele precisava naquele momento. Naquele momento. A bênção do sofrimento. Como que o Senhor quer pegar a pior situação que eu esteja passando. E é interessante, irmãos, que eu falei de um sofrimento que o indivíduo causou. Mas é impressionante como os nossos sofrimentos nem sempre têm uma causa que eu provoquei. Mas não importa. Quando ao final, a gente volta os nossos olhos agora, por favor, volte os seus olhos de novo lá para Jesus, lá do capítulo 5 de Hebreus, para nós concluirmos esta ministração. Volte lá, meu irmão, minha irmã. A Bíblia vai dizer assim, olha só que coisa maravilhosa. Hebreus capítulo 5, versículo 7, eu vou ler o 8 de novo e depois o 9. Durante os seus dias de vida na terra, falando sobre Jesus, ofereceu orações e súplica em alta voz, e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Aí vem o versículo: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Não importa, olhe para mim por favor, não importa a origem do seu sofrimento, mas há uma expectativa de Deus. Eu tenho passado por umas experiências com Deus assim, irmãos,
alguma coisa que acontece que eu vou falar com Deus sobre algo que achei muito injusto. Eu ouvi, literalmente Deus falou assim: e daí? Você vai continuar comigo? Ou isso aí é o suficiente para você me abandonar? E aí, estamos juntos? Irmãos, é impressionante. Quando eu olho para esse versículo assim, ó, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Não tem um outro alvo para o seu sofrimento, e não importa se ele é justo, se ele é injusto, ou se ele é causado por algo que você nem esperava. O certo é, há uma expectativa de Deus, que nós venhamos obedecê-lo, apesar do sofrimento. Qual foi a consequência que causou em Jesus? Versículo de número 9. E uma vez aperfeiçoado, estamos sendo aperfeiçoados, irmãos, tornou-se fonte de salvação. Ele tornou fonte de salvação, mas o sofrimento em mim vai me tornar fonte de bênção para todos que junto comigo querem obedecer a Deus. Entenderam? Entenderam o alvo do sofrimento? Então pare de murmurar, pare de reclamar, e comece a ver o que Deus quer fazer na sua vida, através dessa situação contrária, que você gostaria que passasse logo. Primeiro, vai passar.